Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Você falou essa parte que você fala sobre... É por isso que nós, mulheres feministas, a gente pede tanto para que o homem fale, porque os homens se escutam apenas entre eles. E me lembrou daquele texto que você escreveu a respeito da votação do melhor comentarista do ano lá, que por um acaso era o Pedrinho, e você usou como exemplo naquela situação, Sim. falando sobre masculinidade tóxica, sobre aquilo que ele representa, e também citando como contraponto o fato do Casagrande e da Ana Thaís terem sido, segundo os jogadores, os piores comentaristas. Eu tô no grupo daqueles que eu não acho, obviamente, o Casagrande e a Ana Thaís os piores, muito longe disso. Também não acho o Pedrinho o melhor deles. Muito longe disso também. Não que eu não acho o Pedrinho bom. Pedrinho é muito bom. Eu acho ele muito bom. Eu acho também. Que já não é mais comentarista, agora se tornou presidente do Vasco, né? Figura decorativa. Sim. Aí ele teve lá... Ele fez um vídeo que nitidamente ele me pareceu que ele não entendeu o que você quis dizer, porque ele se coloca, você quer me rotular como macho alfa e não sei o que, Fala dos meus músculos. Vou te proteger aqui, não vou mostrar os meus bíceps e tal. Que eu fiquei até com dúvida se ele de fato leu o texto de fato, enfim. E aí depois você fez um outro texto falando sobre isso também. A questão dado o momento do texto, você fala sobre o fato da gente... Você cita muito, bate muito nessa tecla da gente só se ouvir, da gente só se espelhar na gente mesmo, e de que quando alguém, em termos que a gente às vezes nem consegue perceber, que de alguma maneira fisicamente ou estereotipadamente corresponde àquilo que a gente entende como masculinidade tóxica, a gente acaba exaltando essa pessoa como um macho alfa, e às vezes não é nem culpa dela, é culpa do olhar estereotipado masculino sobre isso. O quanto ficou resolvida essa história? Depois da sua réplica, vocês em algum momento conversaram, e mais do que isso, você acha que aquele texto abriu a cabeça cumpriu o objetivo dele de abrir a cabeça dos homens em se colocar numa situação de, meu Deus, quem são as referências da minha vida? Nossa, de repente eu percebi que só são caras. Uhum. Você acha que você, de alguma maneira, conseguiu tocar o dedo na ferida nesse lugar? Não sei te dizer. Eu não sei te dizer porque a reação dele foi tão virulenta por um texto que eu não falava mal dele. Não, né? não. A impressão que eu tenho é que alguém contou, você viu que ela falou de você? Vai lá e reage. E aí ele reagiu. Aí depois eu escrevi um texto, vem cá, Pedrinho, você não entendeu o que eu quis dizer. Porque eu tava falando justamente desse olhar, dele ser colocado no pedestal, e aí todo mundo fica falando, nossa, o Pedrinho é maravilhoso, os bíceps do Pedrinho, de homem para homem mesmo, né? Eu não sei. Mas assim, eu tenho repetido que a cultura heterossexual masculina, ela é homoafetiva. Vocês são educados para querer a admiração de outros homens. Vocês querem a companhia de outros homens. Vocês querem a opinião de outros homens. Vocês querem o respeito de outros homens. Das mulheres, vocês querem sexo e servitude, né? Assim, não tô falando de vocês dois, né? Eu digo, a masculinidade. Não, mas é bem a isso. A casa mesmo. arrumada, o jantar servido e sexo, né? O respeito, o carinho, todo o resto vocês querem de outros homens. Isso é a cultura heterossexual. Ela é homoafetiva. E é preciso olhar para isso. As pessoas ficam ofendidas com essa colocação, mas essa colocação, ela carrega uma verdade brutal. Porque eu tenho é isso. Um exemplo. Hã? Eu tenho um exemplo disso, que aconteceu comigo. Eu lembro de uma vez, eu tava numa crise, num namoro meu, uma pessoa do lado passado, e a gente tava meio rompido, tava meio chateado, eu nitidamente não queria mais continuar aquele relacionamento. E aí, estávamos um dia, e tava um amigo meu, essa menina tava lá presente, no lugar lá, X. E aí ele olhou e falou assim, nossa, hein? Puta, como ela é gata, cara. Você vai deixar... Pô, a mina mais gata daqui, que era sua namorada, gosta disso, você vai deixar ela de escapar. Aí eu olhei por conta da opinião do cara, que nem era minha... E eu fui entender isso na terapia, depois, anos depois. Sim.
por conta da opinião do cara, eu falei, não é verdade que eu tô fazendo uma besteira e tal. E aí eu tomei uma atitude lá, a gente, no caso, voltou a namorar, ficou mais alguns anos e eu não tava totalmente feliz com aquilo. Mas parecia que ela correspondia na minha cabeça o que eu achava que uma namorada minha tinha que corresponder. Era como se... Eu olhava como se, tipo... Não posso deixar essa mina disponível. Porque pô, não posso deixar disponível, ou, porra... que homem que eu sou, que homem que eu sou, que, pô, uma mina tão... que ela era muito bonita, assim, tipo, dentro do que a sociedade considera como padrão, né? Fala, pô, como é que eu vou deixar essa pessoa escapar, etc. Então, a partir do olhar muito mais social do que seu do mesmo. meu mesmo. Sim. Olha que loucura. Sim. É isso. Então, é difícil para homens citarem mulheres, lerem mulheres, escutarem mulheres, porque o respeito vocês vão pegar de outros homens. Vocês são treinados. Eu não estou querendo eximir vocês de responsabilidade, mas vocês são treinados. Então, vocês precisam se deseducar. Por isso que eu falei no começo. Todo mundo se deseducando. Mas não é só vocês que são treinados. Eu, durante muito tempo, eu só lia homens. É isso, ao ponto de vista na literatura, que é um dos meus nichos, era masculino e branco. E também não disseram que Machado de Assis, meu autor predileto, era um homem negro. Ninguém me disse isso. É verdade. Ninguém falava que o Egito era na África. A gente estudava a história da primeira civilização sem saber que o Egito ficava na África. O Egito era localizado num tempo e espaço tipo Game of Thrones, lá, exatamente. O mundo do Game of Thrones. Né? Sim, total. Então muda, porque a gente precisa admirar mulheres, pessoas negras, pessoas trans. A gente muda nosso ponto de vista, a gente fica melhor como ser humano, a gente conhece outros lugares emocionais. Falam pra você até hoje que Jesus foi branco e loiro, do olho azul. Olho azul. Mas esse lance do Pedrinho, você acha que ele foi escolhido pelos jogadores justamente por representar isso, por passar essa imagem? Eu não sei, acho que sim. Eu acho que assim, primeiro, ele é muito bom, tá? Eu acho ele muito bom comentarista. Eu acho que os jogadores são até incapazes de pensar nisso, assim, nessa questão toda. Tá. Eu acho que não pensam. Automático. Você não precisa pensar. É automático. É tipo o comentário do Edmundo, do Lukaku. Ele não pensou pra falar. Não é que você vai falar, agora eu vou ler um homem, agora eu vou admirar um homem. É automático, entendeu? Então, a voz da mulher, ela soa errada. Ai, que saco essa voz narrando o jogo. Que timbre horroroso. É um estranhamento que eu até entendo, tá, gente? Porque eu aprendi a ouvir jogo com vozes de homem. Não, os próprios narradores que a gente recebe aqui, a maioria fala isso. Que é uma questão de... Estão se acostumando ainda, a voz feminina e tal. Mas a maioria, a cultura heterossexual entende essa voz como... não fala. Quando falam assim, mulher fala demais, não é que estão comparando mulher com homem. Estão comparando com mulher silenciada por séculos. Agora elas estão falando muito. Estavam caladas até agora e agora estão falando muito. Porque, gente, homem fala pra caralho. Pra caralho. Vocês não conhecem? Esse aqui. Não é? Então, não é que mulher fala muito, homem fala... Não é isso. Mas a mulher fala demais é com um silenciamento. Ai, essa voz, essa mulher narrando, essa mulher comentando, nem tá ouvindo o que a mulher... E assim, tem mulheres que comentam bem e mulheres que comentam mal. E tem homens que comentam bem e homens que comentam mal. E vai ter um dia que a mulher vai estar num perfeito dia para comentar, no outro ela vai estar mais ou menos. Assim como homens. Miri, mas aí a gente entra também numa parada meio cinza, que é o seguinte, você falou, tem homens que comentam bem, homens que comentam mal, mulheres que comentam e narram bem, mulheres que comentam e narram mal. E eu ainda sinto uma certa preocupação com relação a críticas a respeito do trabalho em si de determinadas mulheres. E aí, falando do nosso nicho aqui do jornalismo esportivo como um todo, seja qual a função que a mulher estiver exercendo, do tipo de... Olha, se eu criticá-la, que eu não acho ela uma boa comentarista, ou que ela não mandou bem nisso... Não é uma boa narradora. Vão me colocar como um cara que é contra automaticamente a mulher e tal. E aí muitas pessoas se calam, preferem não fazer para não ter que lidar com esse tipo de visão. A gente, antes do podcast, o Futeboteco era um canal que analisava mídia esportiva. Era uma coisa que eu preferia me calar muitas vezes.
preferia não comentar. A minha defesa era que é o seguinte, é uma parada muito nova, elas estão, querendo ou não, começando, Sim. estão Ganhando espaço. aprendendo umas com as outras, ganhando espaço, então eu acho injusto colocá-las na mesma caixa dos caras que tiveram tantos espelhos ao longo de muito tempo. Então eu prefiro guardar a crítica pra mim. Sim. Mas onde que é o ideal, assim? Para que a coisa se torne de fato igual, a crítica precisa ser feita quando deve, ou a gente tem que dar mesmo esse lugar, esse espaço que também foi conquistado de uma maneira muito árdua. A dúvida é como fazer a crítica. Por exemplo, a Ana Thaís Matos, ela falou ano passado sobre o Endrick, que o Endrick tem que voltar pro sub-20, não sei o quê, papapá. Cara, ali mesmo, por mais que o Endrick não estivesse jogando bem, eu já vi aquela opinião como totalmente errada. Mas aí você fica nessa que o Rodolfo, pô, vou meter o pau na Ana, falar... Não, aí recentemente ela falou do Dorival de uma forma meio desrespeitosa, assim, também, dando uma opinião Quando ele foi pra atravessada. seleção. Exato. E aí você fica naquela, tipo... Mano, eu vou criticar a mina, mas ela cumpre um papel mega importante no jornalismo, abre espaço, é espelho para outras mulheres também quererem ser comentaristas como ela. Como é que a gente trataria isso? Aí eu acho que tem, primeiro, isso que o Rodolfo falou é muito verdadeiro, porque as mulheres que estão dentro de meios como esses, elas estão cortando um dobrado ali dentro também. Ela tem um isolamento ainda muito grande. Tem coisas que a gente não vê e que acontecem, ainda acontecem. Então, eu acho que ser mais condescendente com erros, eu acho que tudo bem. Mas você falar, não concordo com a Ana, não concordo com a Mili, não concordo com a Renata, tá tudo Não certo. falar dela, mas falar da opinião dela. Mas falar da opinião, não concordei com a opinião da Ana no caso do Dorival. Porque eu vejo muitos caras por isso. criticando e colocando o gênero no meio. Essa mina de novo, essa mina só fala merda. Tipo, não, né? Não, porque ela, primeiro, ela tá num lugar que ninguém chegou antes dela. Então, ela tá puxando um trem pesado demais. Pesado demais. É óbvio que a gente vai... Eu mesma discordo de algumas opiniões dela, assim como ela discorda de algumas opiniões minhas. Claro. E tá tudo certo. Não, acho que não concordei com a Ana. Mas no caso do Dorival, é que os cortes que fazem, das falas dela principalmente, no Dorival e no Endrick, ela não falou bem isso. Tinha um contexto. Tiraram o contexto e colocam só aquele corte lá e aquilo viraliza. Que fizeram com a Lívia, que ela falou aqui da questão do Abel também, da postura dele. A Lívia Nepomuceno. Exato, exatamente. Então, primeiro, se você estiver tentado a criticar uma mulher, vai olhar o contexto, né? Vê o todo, não só aquele corte. Ainda assim, você não concordou? Não concordo com a Ana. Não, gente, a Ana errou aquele dia. Mas fazendo esse recorte de que, cara... Tá difícil lá dentro para todo mundo. Para todo mundo. Ainda é um ambiente hostil, sabe? Né? Ainda é um ambiente em que a gente é minoria e que tem muita gente que não quer... E tem muita gente ali que se sente ameaçada, né? Porque começa a ver o espaço se abrir para mais mulheres e fala, pô, daqui a pouco... Não sei, a masculinidade frágil, assim, leva para esse lugar de tipo assim, putz... Daqui a pouco vê uma mulher te destacando, de repente fala, pô, isso vai sobrar pra mim uma hora, então quero manter como as coisas eram desde sempre. Não rola isso? Rola, claro, claro. Tá todo mundo... Ninguém tá num ambiente muito confortável, né? E tá tudo bem. Assim, se você se entender enquanto parte de um corpo social, você vai falar, ok. Se você se entender como indivíduo dentro dessa sociedade liberal, que é cada um por si, Deus contra todos, você vai reagir desse jeito. Que saco essas mulheres aqui, agora, me tirando meu espaço.